dia, irmãos. Bom dia. Paz de Cristo. Quero saber se você... Esse som não está legal. Quero saber se você já virou para o seu irmão que está na sua direita, à sua esquerda, atrás de você, na sua frente. Deu um sorriso para ele e diz, ó, a paz que o mundo não pode dar, esteja na sua vida, querido. A paz de Cristo. Estamos na casa de Deus, vimos aqui para adorá-lo em espírito e em verdade, mas também para ter comunhão uns com os outros. Então peça ao Senhor para que Ele derrame a sua glória nesse lugar. Que nós possamos começar sendo banhados pela glória do Senhor nesse lugar.
Bendito seja o nome do Senhor, que tem cuidado de nós. Nós começamos essa semana, queridos, quer dizer, a semana passada, né? É difícil a gente entender que o domingo inicia uma semana, né? Mas começamos a semana passada, na segunda-feira, com o aniversário do reverendo Mário Lopes, né? A quem parabenizamos, desejamos que realmente o Senhor multiplique, reverendo, seus anos de vida e paz na presença dele. No sábado a gente teve o aniversário do presbítero Roberto, parabéns, presbítero Roberto, e também da Maria José Felício, né? Onde está você? Levanta a mão aí. Isso, parabéns, Maria José. Alguém mais aniversariou essa semana passada que eu não tenha percebido, porque acontece, né? Então, Deus abençoe os nossos irmãos. Ficamos felizes porque o Senhor tem acrescentado anos de vida, né, aos nossos amados. Vamos nos colocar de pé, vamos nos dirigir a Deus em oração nesse momento. Depois desse louvor, o culto já começou. Então, prepare o seu coração. A gente vem à igreja e às vezes a gente não vê o nosso irmão há muito tempo. Aí a gente quer falar com ele, a gente quer conversar. Deixa isso para depois do culto. Agora vamos nos voltar para Deus. Vem, volte o seu coração para Deus, a sua mente para Deus, tudo para Ele. Ele é digno de todo o louvor, Ele é digno de todo o elogio, Ele é digno de toda a glorificação da igreja. Querido Pai, estamos humildemente na Tua presença, reconhecendo a nossa pequenez diante de Ti. Ó Deus querido, sabemos que Tu és grande, sabemos que Tu és Senhor do universo. Sabemos, ó Deus querido, que o Senhor é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Estamos aqui para Te glorificar, estamos aqui para contar e cantar as Tuas maravilhas. Estamos aqui, ó Deus querido, para testemunhar que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui a Tua mão tem estado sobre a nossa vida. Apesar de não merecermos, ó Deus, o Senhor tem nos socorrido, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos dado vida. Bendito seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome, de eternidade a eternidade. Amém. Salvação a ti me render.
cantando Vem Jesus. E o que ocorre ao meu coração é se nós estamos preparados para a sua vinda. A sua vinda encerra esse mundo. A sua vinda fecha a porta da arca. Depois da sua vinda, ninguém pode ser salvo. Se você não for salvo pela sua vinda, se você não subir com ele, você não sobe nunca mais. Cantamos Vem Jesus e eu fico assim pensando, estamos preparados para a sua vinda? Como vai a nossa vida diante do Senhor? Nosso Deus é grande, queridos. Ele é Senhor do universo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de imaginar isso. Quando a gente vê assim algumas imagens daqueles poderosos telescópios, né, que mostram as estrelas, que mostram tantas coisas, buracos negros, é tanta vastidão no firmamento. O nosso Deus é Senhor de tudo. Ele sabe o nome das estrelas e as chama pelo nome. Esse Deus é grande. Mas a Bíblia diz em Isaías 64 que ele se inclina para ver como estão os filhos dos homens. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Esse Deus grande, esse Senhor de todas as coisas, esse Senhor que mantém tudo em funcionamento. Grande é o nosso Deus. Cante de todo o seu coração.
viver esse Deus. Ele precisa ser Senhor absoluto da nossa vida, está em primeiro lugar absoluto na nossa vida, e é através de nós, do seu cotidiano, é através de você no seu trabalho, na sua faculdade, exercendo a sua profissão, na sua casa, é assim que as pessoas vão ver quão grande é Deus. Quando você estender a mão ao necessitado, quando você acolher o abatido, ferido, como Deus fez com você, é assim que as pessoas vão ver quão grande é o nosso Deus. Podem sentar. Eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 8. Então, em João 8, vamos ler os versículos 31 ao 59. Vou começar com os ímpares. De maneira responsiva, vocês leem um dos pais. João 8. Eu vou iniciar no 31, vamos até o 59. Todos acharam? Não? João 8. Inicia assim. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, serei livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que fiz junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes de vosso Pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveríeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não credes. Ninguém tem voz de consciência do pecado. Se vos digo a verdade, tem razão que me fez. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão de dizer que és samaritano e que és demônio? Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honra ao meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem vos julgue. Em verdade vos digo: se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente.
Disseram os judeus: agora estamos certos de que tem demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Que, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram as pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Queridos, nós, nesse momento de dedicação, nós vamos entoar o cântico Eu Vejo a Glória, e é interessante que nós começamos esse período de louvor e o culto, pedindo a Deus que derramasse a sua glória, né? Agora nós vamos terminar esse período de louvor, dizendo para Deus: eu quero ver a sua glória, eu vejo a sua glória. E a gente vê a glória de Deus refletida no rosto de cada irmão, de cada filho de Deus aqui presente. A glória de Deus se reflete no nosso rosto quando amamos a Jesus. Vamos nos colocar de pé, vamos trazer os nossos dízimos e ofertas para o sustento da casa de Deus, o sustento da obra missionária, o sustento da pregação do Evangelho. Quando nós trazemos os nossos dízimos e ofertas diante do Senhor, nós nos tornamos parceiros de Deus na obra que Ele tem feito. Então, que você possa fazer assim em nome de Jesus. A sua mão, seu poder sobre
Amém, igreja, amém. Amém, igreja, amém. Vamos agora orar os dízimos à parte do Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, Tu que és Senhor e Deus sobre todas as coisas, sobre tudo e todos, no céu e na terra e debaixo dela. Seja com esses dízimos, essas ofertas, esses alimentos, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Sabemos que Tu és o Senhor do ouro e da prata, mas não são os valores, é a fé do Teu povo que move e vem perante Teu trono de graça, como forma de agradecimento e reconhecimento sobre o senhorio de nossas vidas, Deus Pai Todo-Poderoso. Nada temos, nada somos, tudo recebemos de forma gratuita e benigna de Tuas mãos graciosas. E reconhecemos a Sua majestade sobre nossa vida, esse ato, esse gesto. Seja com esses dízimos, essas ofertas, esses alimentos, Deus Pai Todo-Poderoso, para que cumprimos o ID neste lugar. Essa é a nossa missão, é isso que devemos fazer. A busca das almas, para que elas voltem para a Tua casa, Deus Pai. Seja com todos esses itens que estão aqui na frente nesses dias de hoje. A Ti todo louvor, toda honra, toda glória, toda graça e todo o poder. Desde agora e para todo sempre. Amém. A igreja pode sentar. Nós saudamos todos aqueles que nos visitam nessa manhã. Nosso irmão Joraldo, né? Que de vez em quando nos encontrávamos ali em frente ao antigo templo, né? No Largo do Hotel, e ele sempre dizia que iria aparecer, né? Hoje apareceu, Deus abençoe. Mas nós saudamos todos aqueles que nos visitam de primeira, segunda, terceira vez e convidamos você para se voltar para Deus a cada dia, porque na verdade visitamos a casa de Deus, mas nosso Deus é um Deus de compromisso e Ele quer um compromisso da nossa parte. Vamos abrir a Bíblia. Estamos na casa de Deus, né? E a Bíblia não deve ser fechada aqui e nem em hora nenhuma. A gente deve estar em contato com a Escritura sempre. João, Evangelho de Jesus, segundo a narrativa de João, capítulo 9, versos de 1 a 12. Evangelho de Jesus, segundo a narrativa de João, capítulo 9, versos de 1 a 12. Eu peço a você que coloque toda a sua capacidade intelectiva no texto bíblico. Procure entender o que Jesus está falando aqui para nós através desse texto bíblico, ok? Então, leia atentamente, acompanhe a leitura atentamente, porque eu vou fazer a leitura sozinho, mas você acompanhe a leitura atentamente para que você possa entender. Na verdade, a palavra de Deus precisa entranhar-se no nosso coração, e isso vai acontecer à medida que a gente devotar toda a nossa atenção à palavra do Senhor. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodos, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e estou vendo.
Disseram-lhe, pois, onde ele está? Respondeu ele, não sei. Palavra do Senhor, abençoada, que ela seja aplicada na nossa vida pelo Espírito Santo do Senhor nessa manhã. Jesus é aquele que olha para as aflições dos homens e das mulheres e ele não fica parado diante disso. Ele cura as aflições de uma forma tão tremenda e nos faz testemunhar a respeito do que vivenciamos. Quantos livramentos temos tido, quantas bênçãos de Deus temos tido. Precisamos testemunhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E eu espero que aprendamos com o testemunho destes ex-cegos de nascença. O testemunho dele é simples. O homem Jesus fez lodo, untou meus olhos e me mandou lavar-me no tanque de Siloé, ou Siloaque, como é o nome em hebraico. E eu fui, obedeci, lavei-me e voltei vendo. É simples, não tem nenhuma palavra rebuscada, não tem nenhuma construção com a intenção de induzir ou convencer alguém. Ele simplesmente fala o que aconteceu. É um testemunho simples, porém de grande efetividade. Se você reparar, o texto que Mariane leu aqui, no tempo devocional do culto, João capítulo 8, de 31 a 59, ali narra um debate de Jesus com os escribas, fariseus, sacerdotes, herodianos e toda aquele pessoal que formava o sinédrio, né? E Jesus tem um embate com eles, né? Até ao ponto de Jesus falar uma verdade que para o judeu doía. Jesus disse para ele: vocês são filhos do diabo porque vocês fazem as obras do diabo. Se vocês fossem filhos de Abraão, andariam no caminho de Abraão. Se vocês fossem filhos de Deus, me amariam, porque foi Deus que me enviou. Mas como vocês querem me matar, vocês querem calar a minha boca, vocês são filhos do diabo. E vocês querem satisfazer-lhe os desejos. E, enfim, vocês ouviram a leitura e até participaram dela, porque a leitura foi responsiva. Era um ambiente hostil, queridos. João coloca aqui um ambiente hostil que Jesus vivia ensinando no templo em Jerusalém. Jesus estava no templo, ele ensinava todas as manhãs no templo, e nesse momento aqui de João capítulo 8, ele é questionado por aquelas autoridades quem ele era, que autoridade ele tinha para falar tantas coisas. E aí então nós vemos esse diálogo que mais parece um embate, né, entre Jesus e essas autoridades aí, esses judeus aí que ocupavam um lugar de autoridade em Israel. É interessante que quando o capítulo 9 começa, Jesus não está nem aí para os seus opositores. Eles queriam matar, eles pegaram em pedras, é o último versículo, o 59 do capítulo 8, olha aí na sua Bíblia. Eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Você pensa que Jesus está preocupado com isso? Não. A preocupação de Jesus é outra. A preocupação de Jesus é a miséria humana. Ele caminhava e caminhando ele viu um cego de nascença. Nós não temos nenhuma pessoa que tem dificuldade visual, né, na nossa comunidade. Se tivéssemos, ele poderia dar testemunho do que é ser cego aqui. A gente não tem ideia, a gente enxerga, a gente vê a luz, a gente vê as coisas lindas que Deus criou e que o homem tem tentado destruir.
com a poluição, com a sujeira, com o uso indevido dos recursos naturais. Nós vemos o céu. Ontem o céu estava com uma nuvem tremenda lá onde moro, na Praça Seca. O vento era forte, quer dizer, na Praça Seca, venta todos os dias. Vento para nós não é novidade, mas ontem o vento estava muito forte. E as árvores, né? A minha rua, a rua que eu moro é muito arborizada, e as árvores balançavam, né? E no outono as folhas caem, então faz aquele tapete na calçada, né? De folhas e etc. Mas o cego não vê nada disso. E sendo um cego de nascença, ele nunca tinha visto o rosto de sua mãe. Você já imaginou isso? Ele nunca tinha visto o rosto do seu pai. Ele nunca tinha visto o sol nascer. Ele nunca tinha visto os sinais que o tempo nos dá. Porque nada nesse mundo acontece de uma hora para outra. Se uma pedra está para cair, você vai ver cair poeira, areia, pedrinhas pequenas, e depois vem a pedra principal. Tudo tem aviso. Vai cair uma chuva, o tempo muda, o tempo escurece, né? E são sinais que a natureza dá. Esse cego não podia ver nada disso. Ele só imaginava pelo relato que as pessoas faziam. E algumas coisas o cego enxerga pelas mãos, pelo tato, né? E Jesus viu esse cego de nascença e ele não pensou, poxa vida, eles acabaram de ameaçar a minha vida, ameaçar, me apedrejar, então é melhor eu não curar esse cego aí no sábado, porque as coisas não vão ficar boas para mim. Jesus não está preocupado com isso. Jesus não se preocupa com a sua própria vida. Jesus veio para salvar a nossa vida e tudo que ele faz é para chegar à cruz. A gente foge da cruz, né? A cruz não é legal, não é uma coisa legal. A gente foge das tribulações. A gente foge dos problemas. Mas Jesus sabia muito bem o que estava fazendo. E a compaixão de Jesus é por mim e por você. O olhar de Jesus está na minha vida e na sua vida, é o que esse texto nos mostra. Mas não foi só Jesus que viu o cego de nascença. Os discípulos também viram o cego de nascença. Mas a coisa que promoveu compaixão em Jesus, quando viu aquele cego, não foi a mesma atitude dos discípulos quando viram aquele cego. A atitude dos discípulos foi perguntar a Jesus quem pecou. Este pecou ou foram os seus pais que pecaram para que ele nascesse cego? O entendimento no judaísmo antigo é que as pessoas nasciam com problemas de saúde, tendo em vista a ideia de uma retaliação porque estavam afastados de Deus e porque haviam pecado. Quando você olha o texto bíblico do Antigo Testamento, principalmente Deuteronômio 28, que é aquele capítulo bem conhecido das bênçãos e maldições. Se vocês forem obedientes, se vocês seguirem os meus caminhos, se vocês ouvirem a minha palavra, se vocês me honrarem acima de todas as coisas, vocês vão prosperar e doença nenhuma prevalecerá na vida de vocês. Não? Aí vem a parte que a gente não gosta. Se vocês forem desobedientes, se vocês quiserem viver a sua própria vida, se vocês forem egoístas e esquecerem de mim, então todas as pragas do Egito vão cair sobre vocês. E assim por diante, né? O texto de Deuteronômio 28 é um texto escrito por Moisés e deixa bem claro que se o povo permanecesse no caminho que Moisés havia ensinado, o povo prosperaria, o povo seria abençoado e assim por diante. Jeremias, aquele profeta que é chamado de profeta chorão, né? E ele não é profeta chorão por acaso, ele vê a destruição de Jerusalém. Ele profetiza essa destruição, ele avisa, se vocês não se voltarem para Deus, não ficará pedra sobre pedra que os babilônicos vão invadir aqui, vão
matar os homens, vão levar as mulheres cativas, vão matar os vossos filhos. E ele cansou de avisar. Né? Mas o povo está com o coração tão longe de Deus que não conseguiu ouvir. Então, depois que todas essas coisas acontecem, né? Quer dizer, Babilônia, Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói Jerusalém, e aí ele, nas ruínas, escreve as Lamentações de Jeremias. Lamentações no capítulo 3, versos 43 a 45, ele também vai dizer a respeito disso. O povo pecou, o povo se afastou de Deus e a destruição nos alcançou. Esses textos nos mostram que o pensamento de recompensa está presente no Antigo Testamento. No Novo Testamento, este pensamento aparece principalmente nas cartas de Paulo e também aparece na palavra de Jesus. Vocês se lembram? Capítulo 5 de João, verso 14. Jesus tinha acabado de curar um paralítico. 38 anos paralítico no tanque de Betesda, e Jesus curou esse homem. No dia seguinte, Jesus encontra esse homem andando, né, não mais tendo dificuldade de locomoção e assim por diante. Aí Jesus diz para ele no verso 14, olha, cuidado, não peques de novo para que não te suceda coisa pior. Então a gente entende que algumas enfermidades, alguns infortúnios, eles são frutos do afastamento de Deus. E isso de uma forma muito simples. Em Deus nós estamos guardados, né? Salmo 121 diz que o nosso Deus, o guarda de Israel, o guarda da igreja, o guarda da tua vida não dorme. Ele abençoa a tua entrada e a tua saída. Ele está sobre a tua vida. Mas quando você vira as costas para ele, você perde a proteção. Quando você se afasta dele e decide viver a sua própria vida, você fica à mercê do príncipe desse mundo que é o diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E quando nós nos afastamos de Deus, decidimos que somos suficientes para nós mesmos, nós perdemos essa cobertura e estamos como ovelhas fora do aprisco. O que acontece com ovelha fora do aprisco? Ela está à mercê do lobo e de outros predadores. E é assim que as coisas acontecem. No texto lido, porém, Jesus diz que aquela enfermidade não era castigo pelo pecado, não era fruto do afastamento de Deus. Pelo contrário, aquela enfermidade era para que as obras de Deus se manifestassem na vida daquele homem e servisse de testemunho para outras pessoas, para que a glória de Deus se manifestasse, para que a fé em Jesus Cristo fosse instalada no coração de muita gente que havia visto aquele sinal. No decorrer do texto, depois, a partir do 13 em diante, você vai perceber a discussão do cego e dos pais do cego com as autoridades de Israel, que ficam assim. Como é que ele fez? Quem fez? E como é que ele fez isso? Aí o cego explica. Ele fez lodo da terra com saliva, untou os meus olhos, me mandou para o tanque de Siloé, que quer dizer enviado, e disse, lava, e para eu me lavar lá. Eu me lavei e voltei vendo. E aí os fariseus, mas como pode? Ele não é cego de nascença. Chamaram os pais. Aí os pais confirmaram. Esse é nosso filho e nasceu cego. Aí as autoridades de Israel, mas como ele vê agora? Como ele vê agora a gente não sabe. Pergunta para ele, idade tem, vai responder vocês. Não? A gente só sabe que ele é nosso filho que nasceu cego. Como vê agora a gente não sabe. Aí chamaram o cego. Aí o cego falou, olha, já contei tudo para vocês. Mas parece até que vocês querem seguir a Jesus também, né? Porque vocês estão tão interessados naquilo que ele fez, e ele então foi expulso da presença daqueles homens.
Então, este agir de Deus tem seu tempo determinado, segundo o verso 4. Capítulo 9, verso 4. Olha aí na sua Bíblia. Enquanto é dia. Esse dia, ele pode representar duas situações. No caso de Jesus, o tempo do seu ministério público. Jesus está falando, hoje é o tempo de eu agir. Hoje é o tempo de eu curar. Porque vai ter um momento que Judas vai me trair, que os soldados vão me prender e que eu vou para a cruz. E eu, então, aquele não vai ser um tempo que eu vou estar disponível para a cura. Então, Jesus usa a metáfora do dia e da noite. Enquanto é dia, é tempo de trabalhar. Porque a noite vem. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ou seja, vem um tempo na nossa vida que a gente não vai estar, por algum motivo, disponível para fazer as obras de Deus. Mas enquanto é dia, nós precisamos fazer as obras de Deus. Isso no caso de Jesus. No nosso caso, o enquanto é dia é hoje. Hoje é dia. Hoje é dia de compartilhar o Evangelho. Hoje é dia de dar testemunho no poder do Espírito Santo. Hoje é dia de você convidar pessoas para virem à igreja. Hoje é dia. Porque quando Jesus voltar, não vai ter mais dia para a gente compartilhar o Evangelho. Até a volta de Jesus nós precisamos compartilhar o Evangelho. Eu e você somos chamados para fazer as obras de Deus. É por isso que nós precisamos amar a Jesus acima de todas as coisas, como foi dito pelo Anderson aqui na escola dominical. Mas quando nós amamos a nossa vida, o nosso conforto, quando amamos qualquer outra coisa, a nossa atenção é voltada para aquilo que amamos. Se amamos a Jesus acima de todo o coração, acima de tudo e de todo o coração, embolei as coisas aí, nós então vamos compreender isso. É necessário, repara aí o adjetivo usado por Jesus e o tempo verbal. É necessário que façamos. Quem? Jesus, os discípulos, a igreja, façamos. Ok? Essa palavra é para nós. Eu e você precisamos fazer as obras de Deus. Eu e você precisamos servir ao Senhor. Ele foi servo, irmãos. Ele deixou o seu trono, a sua glória, encarnou em natureza humana, sentiu cansaço, fome, dor, frio, para que nós pudéssemos ser salvos. Ele se deu como oferta pelos nossos pecados. Irmãos, nós precisamos fazer as obras de Deus, porque Ele nos salvou. Nós precisamos ter isso em mente. Então, existe um tempo determinado para Deus agir. A gente quer que Deus haja hoje, né? A gente quer que o paralítico ande hoje, a gente quer que aquele parente nosso, vizinho nosso, seja curado de câncer hoje. Amém. Deus pode fazer isso, mas existe um tempo determinado para o Senhor agir. E a gente tem que compreender isso. Tá bom? Enquanto estou no mundo, disse Jesus, sou a luz do mundo. Vocês se lembram lá do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, verso 16? Eu sei que vocês são doutos em Bíblia, eu nem preciso dizer aqui o que está escrito lá. Mas eu sou insistente, vou dizer assim mesmo, né? Vós sois a luz do mundo. Fala para o seu irmão que está do seu lado aí. Você é a luz do mundo. Fala para ele. Atrás de você também pode virar e falar, você é a luz do mundo. Lembre-se disso. Na sua frente também. Bata no ombro dele. Você é a luz do mundo. Queridos, nós não temos luz própria. A luz que brilha em nós é a luz de Jesus. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz da nossa vida. Jesus é aquele que dissipa as trevas. Jesus é aquele que clareia a mente entorpecida e embotada dos homens. Jesus. E esse Jesus habita dentro do nosso coração. Então, a luz dele brilha em nós. E nós, hoje, igreja, somos a luz do mundo. E não temos feito um bom trabalho. Não temos feito um bom papel. Por quê? Porque as trevas têm crescido nesse mundo.
Olha para as nossas universidades. Olha para as nossas escolas do ensino médio. Irmãos, adolescentes de uma escola em Minas Gerais, isso já faz algum tempo, não é notícia de agora, graças a Deus, estupraram uma colega de sala de aula. Estupro coletivo, no meio de adolescentes, ensino médio. As trevas têm ou não têm crescido nesse mundo? Crianças já sexualizadas de uma maneira torpe. Elas não deveriam ser sexualizadas de uma maneira certa, porque é criança, irmãos. Não está na hora disso, não está no tempo disso. Imagino de uma maneira errada, equivocada. É o mundo que a gente tem vivido. Se as trevas crescem, e se as trevas não crescem aonde há luz, cadê a luz da igreja? Cadê a luz dos servos do Senhor? Cadê a luz dos filhos de Deus? Está ocultado embaixo de alguma mesa, dentro de algum lugar hermeticamente fechado. Porque se somos luz, e se iluminamos o mundo que a gente está vivendo, por onde a gente passa, é o suficiente para que as trevas sejam vencidas, para que as trevas sumam. Então, precisamos dar uma verificada na nossa vida. Não temos feito um bom trabalho. Precisamos iluminar esse mundo, porque as trevas têm crescido. E nós precisamos realmente fazer a luz do Senhor brilhar na nossa vida. Como luz do mundo, o nosso Senhor não podia deixar aquele homem na escuridão, que não sabem o que estão fazendo aqui, não sabem aonde vão passar a eternidade e nem sabem que existe uma eternidade, porque alguns afirmam que morreu na carne e acabou. Eles creem na extinção. E a gente sabe que não é assim. Então nós precisamos compartilhar o Evangelho. 3 ensinamentos nesse texto me chamam a atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês. Os ensinamentos do texto, antes do milagre da cura. Repare, Jesus contempla a miséria humana, um cego de nascença, e resolve, com seu poder, curá-lo. Primeiro. Segundo, os discípulos têm a mesma visão. Eles veem a miséria humana, porém, eles não têm compaixão. É curiosidade que eles têm. Você vê uma pessoa caída, uma pessoa mendigando, uma pessoa em um estado de calamidade. Ao invés de você ter compaixão daquela pessoa e procurar ajudá-la, você quer saber da vida dela. Você quer saber por que ela chegou a esse ponto. Como, fulano, você chegou a esse ponto? Irmãos, Deus sabe de todas as coisas e vai tratar com cada um dos seus filhos. A gente precisa estender a mão para o necessitado. Não? E não fazer como os discípulos perguntando: Senhor, quem pecou? Foi ele ou seus pais? Que pecado foi? Foi afastamento de Deus? Foi adultério? Foi fornicação? Enfim, né? Então, a primeira pergunta que os discípulos fazem: quem pecou? Somos movidos de compaixão diante das tragédias humanas ou pela curiosidade carnal que nos leva a fazer a mesma pergunta: quem pecou? Quem errou para que essa pessoa chegasse a esse ponto? Em terceiro lugar, Jesus diz que aquela enfermidade não tem relação direta com o pecado cometido, nem por ele, nem pelos seus pais, mas que Deus, em sua misteriosa providência, permitiu que aquele homem nascesse cego, para que no tempo determinado por Deus se manifestasse nele as obras de Deus. Isto é, para que ele experimentasse o poder da graça de Jesus, sendo alvo de um milagre, podendo assim testemunhar, glorificar a Deus e crer nele, como o texto que segue ao texto que nós lemos nos mostra.
Preste atenção. Ele usa um adjetivo necessário e um verbo na terceira pessoa do plural. É essencial, indispensável que nós, Jesus incluiu os seus discípulos e a nós, que façamos as obras de Deus enquanto é dia. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, né? Eu estou com 58 anos. E cheio de comorbidade, como diz aí atualmente, né? Diabético, cardíaco e algumas outras coisas. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas hoje eu estou vivendo o dia da minha vida. E hoje é tempo de trabalhar. Hoje é tempo de compartilhar o Evangelho. Porque morto não prega o Evangelho, irmãos. Então, é hoje. Não dá para deixar para amanhã. Não dá para dizer, espera um pouquinho, Espírito Santo, porque eu vou ver umas coisas aqui que eu estou resolvendo, aí depois eu vou pensar nessa sua palavra que o Senhor me deu para falar com o meu vizinho ali. Não dá para ser assim, ok? Então, muito simples, não tem nada de rebuscado aí. A gente precisa aprender que é necessário fazer as obras de Deus, que é essencial, indispensável, isto é necessário, ok? Muito bem. Em segundo lugar, olha para o milagre em si. Esse é o sexto milagre de Jesus narrado no Evangelho segundo João. Dentre esses 6 milagres, 3 são de cura. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 4, 50, Jesus dá uma palavra ao oficial a respeito do filho dele que estava à morte. Teu filho vive. João 4, 50. Você pode conferir aí na tua Bíblia. Em João 5,8, Jesus pergunta para o paralítico há 38 anos: você quer ser curado? Aí o paralítico conta uma história e etc. Depois que o paralítico conta a história, Jesus é educado, né? Esperou o paralítico contar a história. Depois que ele contou a história, levanta e anda. Toma o teu leito e anda agora! E pronto, resolveu o problema. Mas aqui Jesus cospe no chão. Complicado isso, não? Aí depois mexe lá e faz lá um lodo. E depois unta a vista. Às vezes tem até dificuldade de imaginar uma situação dessa. E ainda diz para o cego que estava distante do tempo do tanque de Siloaque, ou Siloé, né? Siloé no português, Siloaque no hebraico, e manda ele se lavar lá. Ele vai ter que ir cego. Mas ele estava acostumado a fazer lá os trajetos dele, né? Você já reparou? João 5,8 ele dá uma palavra e levanta o paralítico. João 4,50 ele dá uma palavra e cura o filho do oficial. A pergunta é: por que fazer lama com terra e saliva e ainda mandar que o cego fosse ao tanque para ser curado? Ninguém sabe responder, porque João não explica, né? E se João não explica, qualquer explicação nossa é especulação. Algumas pessoas dizem que Jesus fez isto porque, na perspectiva de João, ele trabalha o evangelho dele sempre se voltando para a criação. A partir do primeiro capítulo, né? O evangelho segundo João começa assim, né? No princípio, en arche, no grego, no princípio. A mesma expressão usada em Gênesis 1:1. No princípio, a terra era sem forma e vazia. No Gênesis, e no princípio, né, era o verbo, em João. Aí então as pessoas dizem que nessa esteira de colocar o evangelho, né, na linguagem da criação, Jesus aqui está remontando a Gênesis 2:7. Não precisa abrir,
Gênesis 2,7 fala do boneco de terra, de argila que Jesus fez e depois soprou fôlego de vida e assim nos fez, né? Então, algumas pessoas dizem que isso aqui é para fazer uma alusão a Gênesis 2,7, onde o pó da terra, né, com o pó da terra Deus cria o homem, né? Seria mais ou menos uma recriação, metaforicamente falando. Outros dizem que dentro do contexto polêmico que se criara em João capítulo 8, Jesus estaria sendo acusado de fazer obras no sábado. Mas uma palavra não poderia ser colocada como obra. Você não pode fazer obra no sábado, segundo o 4º mandamento, lá dos 10 mandamentos, né? Mas falar não significaria uma obra. Então, por isso Jesus não falou. Por isso Jesus fez essa liturgia de saliva e terra e de unção dos olhos e mandar para lavar no tanque, para que os fariseus tivessem com que o acusar de fazer uma obra no sábado. Tem alguns que levantam essa teoria, mas é tudo especulação. Em outros milagres, as pessoas movidas pela fé procuram a Jesus. E ele faz a seguinte pergunta: o que você quer? O leproso chegou e ele perguntou: o que você quer? Ele é leproso, ele quer ser limpo. Mas as pessoas tinham que falar. Quando Jesus desce lá da transfiguração, junto com Pedro, João e Tiago. Pedro, João? Pedro, Tiago e João. Oi? Pedro, Tiago e João. Isso, Pedro, Tiago e João. É que eu errei a ordem, para mim pareceu estranho. Obrigado. Tem até a musiquinha, né? É verdade. Então, aí tinha lá um lunático, endemoniado, oprimido, que os discípulos não puderam expulsar. Aí Jesus fala para esse homem: você crê? O pai do menino endemoniado, né? Você crê? Aí ele diz: eu creio, Senhor. E continuou: em lágrimas, ajuda-me na minha incredulidade. Geralmente os milagres eram cercados por diálogo, né? E geralmente as pessoas procuravam Jesus, mas aqui não. Jesus responde aos discípulos que nem o cego e nem os pais do cego pecaram. Jesus então ensina os discípulos: é necessário que façamos as obras de Deus enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, ele fez lodo e untou os olhos do cego e diz: vai para o tanque de Siloé se lavar. Jesus não falou para ele: olha só, eu vou fazer uma liturgia aqui, né, meio estranha, uma lama aqui, vou botar nos seus olhos, aí você vai para o tanque de Siloé, se lavar bem e você vai voltar vendo. Jesus não falou nada disso aqui. Ele simplesmente, de uma forma absolutamente senhoril e autônoma, ele toma essa atitude e o cego manifesta a fé. Mas como? Obedecendo. Ele podia dizer: que nojo, Jesus, eu vou tirar isso do meu olho, que negócio é esse? Você vem me sujando assim? Não, ele obedece. Ele não questiona. Ele vai ao tanque de Siloé. E aí, com a obediência, ele manifesta a fé. Porque a fé, querido, gera obediência. Imagine você, cego de nascença, você vai acreditar que lodo e água do tanque vai curar a sua vista. Com tantos anos que você convive com a cegueira, é um tanto absurdo. E aí eu pergunto para você: você está pronto para obedecer a ordem de Jesus, mesmo que ela nos pareça absurda? Você está pronto ou pronta para não questionar o Senhor naquilo que Ele falar, naquilo que Ele mandar? Esse homem estava pronto. Ele não questiona Jesus, ele se deixa untar de lodo, ele vai para o tanque e ele volta vendo, e ele recebe a bênção.
a gente precisa estar pronto para obedecer. E a obediência, ela é fruto da fé. Se cremos, nós vamos obedecer. Mesmo que dentro da nossa lógica nos pareça absurdo falar com aquela pessoa, fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Nós precisamos estar prontos para obedecer. E isso me lembra, queridos, uma cura no Antigo Testamento. Vocês se lembram daquela figura, Naamã, um general bem-sucedido, poderoso, porém leproso. Ele não podia estar junto da sua família, nem junto das pessoas, porque era leproso. Uma menina israelita disse para sua senhora: se o meu senhor estivesse diante do profeta de Israel, ele não seria mais leproso. A mulher acreditou naquilo, talvez pelo desespero de ver o seu marido daquele jeito. Falou para o marido. O marido foi para Israel e foi para o rei. O rei fica desesperado, agora eles estão arrumando pretexto para invadir minha terra. Aí o profeta soube e diz: manda ele para cá. Aí vai Naamã com um monte de ouro, com um monte de coisa preciosa, até a presença do profeta. E o profeta nem o atende. Manda o seu moço dizer para ele: vai tomar 7 banhos no Jordão e você vai ficar purificado. Naamã ficou furioso. E eu? Tomar 7 banhos nesse riozinho de Israel? A Síria tem melhores rios do que esse? Eu vim para isso? Ele sequer olhou para mim? Ele sequer me recebeu? Os servos de Naamã o convenceram: Senhor, é só tomar 7 banhos. Não tem problema nenhum. Faz isso. Convenceram Naamã e ele foi curado. É um outro parâmetro, né, para um milagre, que você tem que usar terra, usar água. Enfim, mas a ideia é a obediência. A ideia é obedecer. Não foi a terra, nem o tanque de Siloé que curou aquele homem. Foi a fé. Ele creu, ele obedeceu a ordem de Jesus. E ele então teve o milagre feito. Em terceiro e último lugar, queridos, não pode dar glória a Deus, não é porque eu falo demais, mas as consequências da cura. Preste atenção. Você já parou para pensar na experiência desse cego que foi curado? Antes, ele não via nada, não conhecia as coisas através da visão, apenas através do olfato, do tato, através do paladar. Ele conhecia gostos, mas ele não podia contemplar as belezas da vida. Você já parou para imaginar a experiência desse homem? Você já parou para imaginar a gratidão que invadiu o coração dele depois dessa cura? Em segundo lugar, a estranheza das pessoas que passavam por ele, porque ele era conhecido. Irmãos, ele era maior de idade, e a maioridade era dos 40 para cima no mundo antigo. E ele tinha mais do que isso. Então, há décadas, ele esmolava, estava sentado. E a estranheza das pessoas: vem cá, não é esse homem que estava sentado na beira do caminho todos os dias e que pedia esmola para a gente? Aí alguns diziam: é ele. Outros diziam: não, impossível, ele é cego, desde nascença, só se parece com ele. Mas ele mesmo dizia: sou eu. Agora ele enxerga. Agora ele é uma pessoa completamente restaurada. E é isso que Jesus faz na vida da gente. Jesus restaura a nossa vida. Talvez você tenha a visão perfeita, nem precise usar óculos bifocal, multifocal, ou sei lá o nome que se dá hoje, né? 2 lentes aqui, uma para perto, uma para longe, como se faz hoje, como eu uso, né? Mas talvez você tenha carência de outra coisa na sua vida, e Jesus quer restaurar você. Amém? Terceiro lugar, o testemunho simples e pessoal do ex-cego de nascença. Ele começou a proclamar bem cedo:
ainda nem tinha voltado exatamente do tanque de Siloé, estava no caminho, quando ele falou, não, sou eu mesmo. Aí as pessoas, como se deu a abertura dos seus olhos, como se deu a cura. E ele fala, um homem de Jesus juntou meus olhos, me mandou no tanque de Siloé, e eu voltei vendo. E depois ele dá um testemunho poderoso diante dos judeus. Ele falou, olha, eu não sei. Os judeus disseram assim, olha só, a gente sabe que esse homem é pecador, então você dê glória a Deus, fala para o cego. O ex-cego, né? Aí o ex-cego diz, olha, se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora vejo. É só isso que eu sei. Deus operou na minha vida, é só isso que eu sei. Ele testemunha para essas pessoas no caminho, ele testemunha depois na presença das autoridades. E eu e você, temos testemunhado as bênçãos que Deus tem nos dado? Em quarto lugar, a reação das pessoas ao ouvirem o testemunho pessoal do ex-cego de nascença. Elas perguntavam, onde ele está? Elas querem vê-lo, elas querem ouvi-lo, elas querem encontrar com ele. Por isso precisamos testemunhar na simplicidade, para fazer com que as pessoas desejem estar na presença de Jesus. Testemunhar é eficiente e absolutamente necessário. Eu e você somos testemunhas de Jesus. Deus nos abençoe. Amém. E que nós possamos pensar nisso e agir. É preciso que façamos as obras de Deus enquanto é dia. É hoje, é agora. Você não sabe o que se passa no coração das pessoas. Vivemos num tempo difícil. Existem pessoas que parecem bem, mas elas estão numa obscuridade interior impressionante, que só Jesus pode iluminar. E talvez Deus esteja levantando a sua vida para iluminar outras vidas nessa situação. Vamos nos colocar de pé? Reverendo Mário, por favor, vem aqui orar pelo povo de Deus e impetrar a bênção apostólica. Obrigado. Restaura, ó Deus, a nossa visão, que possamos ver a Tua glória em todo o tempo. O Senhor é o nosso Deus, e o Senhor nos congregou neste lugar para falar ao nosso coração, revelando-nos o Teu poder. Poder para levantar o coxo, fazer o cego ver e produzir, ó Deus, arrependimento em nossos corações, aumentando-nos a fé. Olha-nos, ó Deus, sempre com olhar de misericórdia, que não venhamos, ó Pai, a estar nas trevas, mas que possamos caminhar na luz, refletindo desta luz, ó Deus, onde trabalhamos, onde moramos, onde estudamos, por onde formos, ó Deus, que possamos refletir esta luz que é Jesus. O cego disse, ó Deus, se ele é pecador eu não sei, mas eu sei que eu não via, mas agora vejo. O importante, aquele homem soube. Ele conheceu o poder do Senhor. Na sua vida operou, ó Deus, as obras do Deus Altíssimo. E ele pôde ter a sua visão restaurada. Quantos de nós, ó Deus, caminham com dificuldades espirituais? Restaura, Senhor. Ajuda. Olha, Senhor, para as famílias. Olha para os casamentos. Olha, ó Deus, para aqueles que se sentem solitários. Ajuda todos nós, ó Deus. E que nós possamos viver em obediência, experimentando das bênçãos que vêm do Deus vivo e verdadeiro. Porque nós entendemos, ó Pai, que só uma vida de obediência pode nos levar a desfrutar dos benefícios espirituais que o Senhor tem para o teu povo. Continue falando a nós, ó Deus. Estaremos novamente reunidos às 18 horas
para mais um culto ao Senhor, por tudo que Tu és e por tudo que Tu tens feito. E aqui, ó Deus, proclamaremos o Teu nome mais uma vez na congregação dos santos, para que assim, ó Deus, conheçam a Ti verdadeiramente. Obrigado, Pai. Obrigado por esta oportunidade, quando reunidos recebemos a Tua palavra. Obrigado a Deus pela vida do reverendo César. Obrigado a Deus por esta igreja que funciona neste lugar, para impactar, ó Deus, este local, para fazer conhecido o Teu nome, para levar as pessoas a confiarem no Deus vivo e verdadeiro, que realiza milagres, sempre, em todo o tempo. Recebe, Senhor, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Glória a Deus. Temos mais um culto às 18h30, então considere, esse é o dia do Senhor e venha se alimentar novamente. Dê um abraço no seu irmão, pelo menos uns 10 irmãos, não saia sem abraçar, sem falar com ele, ok?